Olá, olá! Esta é a terceira entrevista da série Eu Falo. Hoje a nossa convidada vai contar como ela aprendeu inglês e espanhol. É isso mesmo, você está no Saint Grammar, um lugar de aprendizado de idiomas, um lugar de cultura, reflexão e autodesenvolvimento. Eu sou a professora Elaine, professora de inglês, espanhol e português. Moro na Espanha, sou licenciada em letras português e inglês pela Universidade de São Paulo, também sou certificada pela Universidade de Cambridge e também sou certificada pela Escola Oficial de Idiomas Escola Oficial de Idiomas do Governo da Espanha. As aulas de inglês, de espanhol ou português são exclusivamente online. Me chama no WhatsApp, eu vou deixar aqui fixado no comentário e você pode me chamar para saber se a gente pode ter aula. Olá a todos no Brasil, ou de qualquer lugar que vocês estejam nos acompanhando. Aliás, quando vocês entrarem, já coloca aqui embaixo de onde vocês nos acompanham, né? De que lugar do mundo ou do Brasil vocês estão nos acompanhando. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu espero aqui os comentários de todos vocês. E se houver alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. Nossa convidada tem 48 anos, mora em São Paulo. Há 30 anos trabalha como assistente executiva em grandes empresas como Banco Safra, CIP, Grupo Cantar e NCR Corporation, onde ela trabalha atualmente atendendo o vice-presidente de Financial Sales, Latam. Ela é formada em administração de empresas, tem um menino lindo de 12 anos e estuda inglês há muitos anos, mas há 2 anos ela tem estudado com professores particulares. E a sua função atual exige que ela tenha fluência em inglês e agora também em espanhol. Ufa! Essa é a nossa convidada Simone. Eu já vou convidar ela para participar agora da nossa... E fiquem à vontade aí para comentar, dizer o que vocês pensam, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o aprendizado de inglês ou do espanhol. Olha, ela chegou. Tudo bem, Simone? Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde aqui, boa noite aí, né, Elaine? Boa noite aqui. É bem noite, bem noite. Que felicidade ter você aqui. Muito obrigada por atender esse pedido. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. É sempre bacana poder trocar ideias e conversar sobre aprendizados. Ótimo. Fábio, você que já está aí, sempre o Fábio está aqui acompanhando as nossas lives, ele já foi nosso entrevistado também, ele fala inglês e espanhol, e eu queria saber, Fábio, se você está ouvindo bem a gente, se você está vendo bem, para dar um feedback para a gente, pode ser? Também tem o Silvio que entrou aqui, Simone. Ah, é? Ah, legal, Silvio, prazer em conhecê-lo, que legal ter você aqui. Fábio disse que está tudo ok, que está perfeito. Obrigado, Fábio. Então, vamos lá. Outra coisa que eu gosto de falar agora no comecinho, vocês que já estão aqui, vai aí no aviãozinho de papel e convida as pessoas que se interessam por esse tema, que vão se beneficiar sobre o aprendizado de idiomas, sobre cultura, sobre autodesenvolvimento. A experiência da Simone é muito importante, porque ela tem aí um caminhar, né, tanto pessoal como profissional, e como o idioma teve esse papel primordial no desenvolvimento, né, da carreira dela. Então, se você conhece alguém que está aí na dúvida, que está um pouco desanimado, não sabe bem se dedica ou não ao idioma, a Simone vai contar para a gente como foi que esse skill, né, essa habilidade foi decisiva na vida dela, tanto pessoal quanto profissional. Então, vamos lá, convidem as pessoas. E já quero dizer que esse bate-papo vai ficar gravado, vai ficar disponível no IGTV. Então, se alguém que você conhece não pode estar online neste momento, manda um vídeo do IGTV para que essa pessoa veja depois, tá certo? Obrigada de novo, Simone. Então, me conte aí, pormenorizadamente, como você, onde e como, eu já falei, eu fiz a maior propaganda de você aprender inglês sem sair do Brasil, porque todo mundo acha que precisa sair do Brasil para você de fato falar inglês, isso não é verdade, eu quero que você conte a sua experiência. Onde e como você aprendeu inglês? Na verdade, essa trajetória
de aprendizados aconteceu já faz só um pouquinho de tempo. Eu tinha uns 20 anos quando comecei a estudar inglês. Mas, assim, naquele momento era mais por uma necessidade de atender demandas do que o mercado pedia para um profissional, né? Nesse segmento de assistente executivo, secretária executiva, pediam muito que tivesse conhecimentos em inglês. Na época não se exigia a fluência que hoje é imprescindível para a função, né? Então, eu comecei a estudar em escola mesmo, escola de idiomas, daquelas que você entra, tem umas 10, 15 pessoas na sala. E de alguma forma, isso foi criando um processo de aprendizado para mim, tijolinho a tijolinho. Mas é um processo muito lento, né? Não é, claro, não é nunca do dia para a noite que a gente desenvolve uma competência, um aprendizado. Mas no processo de conhecer um idioma em profundidade, as escolas vão te dando uma base, elas vão te dando algum norte, mas o conhecimento mesmo, eu acho que acabou se tornando mais sólido quando eu passei a atuar diretamente com pessoas que são americanas, que são, né, de países com o idioma inglês já como primeiro idioma, né? Então, quando eu passei a atuar com essas pessoas, é que eu consegui sentir que eu estava desenvolvendo e quais dúvidas eram necessárias esclarecer, que pontos que eu precisava desenvolver a mais, né? Onde estavam meus gapzinhos, onde estavam meus pontos a trabalhar. Então, e foi aí, nesse momento, que eu percebi qual era a importância de um professor particular. Veja porque só, a escola te dá... Oi, Sandra, seja bem-vinda. Tem a Simone também, querida. Simone. Simone Delite, por acaso? É, meu homônimo, lá do Mato Grosso do Sul. Um beijo para todos ali. Seja bem-vinda, Simone Delite, Sandra. Eu sou Elaine, professora de inglês, espanhol e português. Estou aqui na Espanha e dou aulas online. E hoje a Simone é a nossa convidada e ela está contando essa experiência de como foi a trajetória dela. E você comentava, né? Carolina, seja bem-vinda também. Carolina, minha amiga de Guarulhos, trabalha conosco. Que legal, sejam bem-vindos. Simone estava contando agora que ela começou, quem entrou agora, né? Já faço um recap, aí você me corrige. Ela começou a estudar inglês em escola de idiomas, né? Quando ela tinha aproximadamente 20 anos, porque ela é da área de administração, fez administração de empresas. E essa função, como todo mundo sabe, sempre pediu o conhecimento do inglês, hoje fluência no inglês. E ela estava justamente contando que quando ela começou, de fato, a interagir com as pessoas que falam idiomas, é que ela percebeu os pontos que ela precisava melhorar, né? Exatamente. E aí, nesses pontos, eu percebi que as escolas tradicionais não me dariam algo direcionado para o que eu precisava naqueles momentos. Então, foi aí que eu passei a buscar aulas particulares, mesmo que com um investimento um pouco maior, eu fui trabalhando cada ponto do que eu precisava desenvolver, mas mesmo assim eu percebi que faltava alguma coisa, e aí eu descobri que essa alguma coisa não estava no professor somente, mas tem a ver com o método de ensino, que é super importante, algo que você se familiarize, porque não é porque alguém conheça muito bem o idioma, em profundidade o idioma, que essa pessoa tem os skills, as competências para te ensinar o idioma. Então, ela pode saber, ela pode estar super fluente, mas ela não está apta para ensinar alguém, porque existe uma didática, um método, um formato. E aí é a super importância de ter um profissional qualificado para
para te dar essa orientação e te pegar pela mão, te falar, olha, aqui é dessa forma. E isso tudo se desenvolve num dia a dia de esforço mútuo, né? Tanto o professor acaba se empenhando, quanto o aluno precisa fazer a sua parte também. Nossa, Então, tem importante esse seu ponto de vista. pulos de gato aí que eu andei descobrindo. Santina, beijo, querida. A Santina Riso entrou também. Oi, Santina. É Santina o primeiro nome dela? Santina. Oi, Santina, tudo bem? Sou Elaine, muito prazer. Que bom que você está aqui com a gente. Pode fazer comentário, gente, comentar a experiência de vocês, se vocês já estudaram inglês ou outro idioma, como foi a caminhada de vocês, para contribuir aqui com o nosso bate-papo. Isso que você falou agora, Simone, é importante e rico, porque até agora os nossos entrevistados, você e o Fábio, que está aqui também, teve essa oportunidade, né, de estudar em escolas e depois passar para o professor particular, depois de um tempo que já tinha estudado, para dar uma organizada nas caixinhas, né, colocar as caixinhas em cada lugar, conectar todas elas e fazer com que esse aprendizado vire uma aquisição do idioma, né, que são dois processos que acontecem, aprendizado e aquisição. E a aquisição é uma coisa que acontece quando você realmente deseja, né? Dani Alves, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Pessoal, vai no aviãozinho aí e recomenda esse vídeo, essa live para as pessoas que estão interessadas em aprender idiomas, autodesenvolvimento, para aprender com essa experiência da Simone, tá bom? E aí, Simone? Então, eu estava falando do Fábio. O Fábio fez isso com o espanhol. Ele procurou uma professora de particular de espanhol que deu essa organizada aí, como você estava falando para a gente. Continua, então. Então, e até a questão dessa desenvoltura no idioma acontece muito mais. A Filó entrando. Oi, Filó. Obrigada, querida. O aprendizado acontece quando você está em contato direto com o idioma. Então, isso, mesmo que você não esteja estudando, não tenha oportunidade de estudar fora, estudar aqui, é uma possibilidade sim. Você estar em contato frequente com o idioma, então, vai assistir um filme, coloca o filme em inglês, vai ouvir uma música, tenta prestar atenção na letra, tenta pegar a história do que está acontecendo e tentar desenvolver uma linha crítica, um raciocínio sobre o que está acontecendo, né? Na música, na história, por que será que a pessoa escreveu essa letra, vai atrás. Buscar a informação é sempre um meio de conhecimento, um caminho para se obter um aprofundamento. Então, é dessa forma que eu percebi o quanto é possível ter retorno nesse processo de aprendizado, nesse deep dive, né? nesse aprofundamento do conhecimento. Então, você tinha essas estratégias quando você estudava no passado, em inglês, por exemplo, de ouvir músicas, com essa atitude, assistir TV, filmes, séries, ou não? Antigamente você só ia para a escola de inglês, fazia o que você tinha que fazer e pronto. Na verdade, eu sempre fui muito xereta, né? Como minha mãe costuma dizer, né? Que eu sou muito xereta. Então, quando eu tento descobrir alguma coisa, eu falo que nem a CIA entra tão em profundidade para saber. Então, você quer saber mais sobre um determinado assunto, algo que te interessa, então você busca informação. E eu percebi que o que me atraía nos filmes, ouvindo, né, já no idioma, era perceber de que forma eles estavam falando aquela mesma expressão. Então, aprendi uma série de phrasal verbs, que são as expressões que eles usam em inglês e que a gente não aprende a usar isso no dia a dia. Você pode ter uma lista, a escola te dá uma lista de phrasal verbs. São as expressões que o give, por exemplo, é o dar, né? Em inglês, o verbo give é dar. Você fala give up, give up. O give up é desistir, não tem nada a ver com o dar. Então, muda completamente o sentido. E foi aí que eu comecei
prestar mais atenção e querer descobrir mais. Poxa, mas por que que muda totalmente o sentido de verbo só porque colocou uma outra palavra, uma preposição, o que for, são expressões. Então, é, tem muito disso que você descobre sabendo como eles falam de fato. E claro, no filme tem entonações, tem, né, assim como nas músicas, mas você tem formas de descobrir o que eles querem, e tem muito da intenção, né, o que eles querem dizer com aquilo, para onde eles estão querendo te levar quando estão te contando uma história dessa forma. E isso foi me ajudando bastante a desenvolver, sim. Mas foi só de alguns anos para cá, quando eu passei a ter aulas particulares, que eu comecei a desenvolver uma, um instinto, vai, de onde eu poderia tirar mais informações, como eu obtenho mais uma leitura informações. mais crítica, né? É uma atitude mais Exato, crítica em relação ao exato. idioma. Está Ai, chegando Maristela, Maristela, Marcele, Alberto, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. obrigada por estar conosco. A Muito bem, Maristela muito mora no obrigada. Eu sou Brasil Ilane e e hoje a está gente fora do país pode falar. também. Maristela Moura trabalhou comigo na Cantar e hoje ela não mora mais no Brasil, é algo bem bacana. Ai, que legal, Prazer ter você Maristela. aqui, Da viu, onde Mari? você está acompanhando a gente, Maristela? Comenta aqui, tá bom? E hoje você continua estudando inglês, né? E aí você conta pra gente por quê? Nesses últimos 2 anos, o que mudou no seu inglês quando você passou a ter aulas particulares? Na verdade, o que eu comentei um pouquinho lá atrás e eu vou aprofundar um pouco mais agora. Nas escolas a gente aprende aquela história da base da construção, né? Pensando que é uma construção de aprendizado. Então, tijolinho por tijolinho vai formando a fundação de uma casa, né? Vai formando o que é a base. Mas a gente precisa mais do que isso para dizer que a gente conhece bem um idioma, né? Então, pelo menos para mim, da forma como eu entendo, as aulas particulares e o aprofundamento no idioma aconteceu como a parte do acabamento. Veio dar o revestimento, veio trazer uma beleza maior no idioma. Então, a forma do falar, que maneira, que palavras eu uso, o que é mais usual lá, né? O que para eles é muito comum, né? Nas expressões, de que forma eu falo determinada coisa. Uma mesma palavra pode ter um sentido e pode mudar completamente o sentido se usada num contexto diferente. Então, se você usa uma determinada expressão, às vezes você pode ser mal interpretado. Isso tudo são as aulas particulares que acabam me dando esse direcionamento. E eu preciso muito porque hoje no meu trabalho eu uso pelo menos 50% do meu tempo em contato com pessoas de fora do país. Então eu preciso ter uma desenvoltura, um discernimento, conhecimento, e tem que ser tudo muito rápido, porque muitas vezes no meio de uma reunião que surge uma dúvida e precisa ser esclarecida, e essa dúvida vai ser esclarecida no inglês. Imagina, é o tipo de coisa que não tem margem para ter dúvida do idioma. O idioma, na verdade, acaba sendo um caminho para explicar algo que seja pertinente ao meu trabalho, né? Então, como que isso vai desenrolar vai depender de mim. Então, Fluência é fluência mesmo, dependendo da posição que você vai ter no mercado de trabalho, não é? Não é só falar, eu me defendo no inglês, eu consigo desenrolar e tal. Você tem que realmente ter bastante inglês para você ter uma posição como a que a Simone tem, para realmente resolver o que tem que ser resolvido. A Maristela fez aqui um comentário dizendo que abre portas, né, para você no mundo profissional, para morar fora e oportunidades que vão surgindo. Você precisa estar realmente pronto. Isso mesmo, Maristela. Às vezes a oportunidade surge e você não está pronto, né? A Dani Alves está dizendo que fez
curso e teve bastante dificuldade para aprender na pronúncia. Realmente, cada aprendiz, né, tem as suas particularidades. Alguns têm facilidades para um skill, outros têm para outras, né? E isso o professor, a escola, o que seja, né, o método que você utiliza para estudar vai ter que suprir, né, essa sua necessidade. Realmente, a pronúncia precisa de uma atenção bem direcionada, né, Simone? Precisa ter uma atenção Aprendizado ali constante, né? É um aprendizado constante, então todos os dias a gente aprende algo novo. Justamente. Isso. Conta pra gente qual dos skills você teve mais benefício, né? Escrita, ou a fala, a pronúncia, a sua capacidade de audição, que chama de listening. O que você sentiu que teve mais desenvolvimento nesses últimos tempos que você está fazendo aula de inglês? Conta pra mim, quero saber. Eu acredito que é um conjunto, né, Elaine? A gente pensa em comunicação, principalmente falando em outro idioma, é um conjunto. Então, essas três formas de comunicação precisam estar muito alinhadas, né? Então, não adianta eu escrever muito bem, mas na hora de falar eu travar, não conseguir me comunicar. Assim como não adianta eu falar muito bem e ter uma pronúncia perfeita, viu, Dani? Você estava falando sobre pronúncia. Muitas vezes a gente tá falando super bem, só que a pessoa fala, você não entende o que ela está falando. Como que você vai estabelecer uma comunicação? Você consegue fazer um monólogo, né? Mas ouvir o outro não é uma possibilidade se você não tem o treinamento da escuta também. E eu acho que nos últimos tempos, o que era uma grande dificuldade para mim era ouvir. Era o ouvir, porque no tempo deles, né? Na fala deles, da forma como eles falam habitualmente. Porque pode parecer que não, mas assim, o jeito que a gente aprende muito quadradinho, né? Nas escolas, principalmente. Então, I want to go. Aí você vai ver como eles falam, I wanna go. Aí você fala, não, pera, o que ele está falando? Né? Então, essa forma de como eles falam e como eles falam no dia a dia precisa ser destravada. De outra forma, eu não vejo como a gente conseguir. Como eu falei, é uma construção, né? Você vai construindo a escola, uma escola estruturada te dá essa base. Mas, além disso, eu acredito que só com aula particular mesmo, mesmo que seja uma vez por semana, e o restante do tempo você focar, você ter essa disciplina de se aprofundar no conhecimento, de buscar mais conhecimento, e ter o seu professor como seu parceiro, como você é. Tem que fazer o coraçãozinho. Coraçãozinho, tá bom? Coraçãozinho. E deixa que eu vou fazer. A Karina entrou aqui. Karina, obrigado pela presença. Karina é minha prima. Maravilhosa. Muito obrigada. Aqui a Dani está fazendo os comentários. Simone foi a pessoa que me incentivou muito a fazer curso. Ela disse que não está estudando agora, mas foi uma experiência muito legal. Ai, que linda! Foi um prazer trabalhar com a Dani. A Dani trabalhou comigo na Cantar, num programa de jovem aprendiz há alguns anos. Uma pessoa muito querida, que eu desejo todo o sucesso do mundo. Estou sempre acompanhando ela também. Então é muito bacana ter esse carinho, esse retorno. Muito bem. E antes da gente mudar de idioma, me diga uma coisa. Você, no seu dia a dia, né, quando você está interagindo, seja oralmente, ou seja numa conferência, ou na forma escrita, né, qual é o seu maior... Onde que você se sente melhor? Você fala assim, nossa, isso aqui eu sei fazer bem, que bom isso para mim. É quando você responde um e-mail,
ou quando você atende um telefonema, ou quando você tem que fazer uma pergunta? Qual é a parte que deixa você mais satisfeito? Você fala assim, falo mesmo. Que bom. A nossa Olha, série chama Eu Falo. Então, quer dizer, a sua satisfação, né, tudo que você conseguiu, alcançou, mas no seu dia a dia é uma satisfação que não dá para fazer propaganda dela, né? É você que sente essa felicidade. Eu queria que as pessoas soubessem, né, quem está nos assistindo, como você se sente, né, no seu dia a dia de poder se comunicar. olha, eu acho que acontecem reuniões principalmente da equipe de Latam, mas em outras que a gente tem a participação de pessoas de outros países, e aí o idioma acaba sendo o inglês. E quando eles estão explicando sobre uma questão de um cliente, de algo que precisa ser solucionado, eles entram muito na parte técnica. E quando eu estou nessas reuniões e eu consigo entender todo o contexto, mesmo sendo um assunto técnico que não é da minha área, não é do meu domínio, nossa, eu falo, nossa, isso está incrível, isso está muito bom, ai que delícia, eu entendi tudo, vontade de me dar uma estrelinha, sabe? Ah, que legal. Tá vendo, gente? Tati Essa entrou também. é uma satisfação, né? O Danilo entrou. Oi, Danilo, que bom que você está aqui. Danilo é meu sobrinho, mora em Portugal. Tatiane também entrou, Tatiane Pereira. Uma querida, Ah, sejam bem-vindos. amiga muito querida. Tem mais alguém que tinha entrado que eu não... Eu não conheço Lee Coach 178. Isso, ali é minha amiga também, lá Então tá do Paraná. Fabi, Fabi, querida. legal. Gente, eu sou Juntos aqui. Elaine, professora de inglês, espanhol, português. Vou revelar, sou professora da Simone. Sou professora da Simone atualmente. E estou falando isso agora porque a Simone já fez aulas particulares antes de inglês. E nós estamos há alguns meses juntas, né? E agora eu vou entrar nessa pergunta, né? Ela fez aula em escola regular, assim como eu também, na minha adolescência. E depois, quando ela já estava trabalhando, interagindo, ela sentiu necessidade de polir, né, o inglês para ser mais assertiva, né, para falar com intenção, que a gente fala muito nas aulas, né, falar com intenção. E isso é muito importante, né, você dominar essa parte. E nós estamos trabalhando nisso, né. E você me falou que veio de um professor que era nativo. E agora você tem uma professora que não é nativa, porém é uma professora profissional. Eu quero que você conte para as pessoas essa diferença. Claro que o seu professor foi muito bom para você, né? Você ficou bastante tempo com ele. Sem dúvida, foi uma mudança de né? mindset. Qual foi a diferença? Na verdade, Elaine, eu acredito muito que não tenha, no meu entendimento, que não tenha a ver com ele o fato dele ser nativo ou não ser nativo. Para mim, a mudança de chave acontece quando o professor tem a desenvoltura de te conduzir para esse campo do conhecimento, né? Então, no caso, ele poderia ser um professor um brasileiro, um professor de origem portuguesa, de origem qualquer outra que fosse, se ele tivesse, de repente, o meio de me trazer para esse campo de conhecimento da forma que eu me identificasse, porque também tem isso, você se identificar com a linha de atuação do professor. Né? E no meu caso, em relação a você, por exemplo, você tem uma didática muito bacana. Então, isso que amor. Isso foi me ajudando bastante nesses meses que a gente tem desenvolvido essas atividades juntas. A forma como você conduz, a forma como você trabalha, o tipo de material que a gente traz, né, que você traz para as aulas e que eu desenvolvo fora das aulas, ajuda muito.
Então, por exemplo, as leituras que a gente faz durante as aulas, né, de trechos, de textos britânicos, de textos americanos, de textos antigos, de assuntos atuais, e você me leva a pensar, a ter um espírito mais crítico, numa pronúncia, numa junção de palavras, e isso tem ajudado bastante, além de aumentar o vocabulário. E é exatamente o que eu vinha buscando. Então, ele é um ótimo professor, mas não para o que eu estava precisando, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que tenha a forma e tenha uma sintonia que precisa existir com o que o aluno está buscando e o que o professor pode oferecer. Então, nesse caso, eu acho que a sua forma de conduzir está mais alinhada com os meus objetivos, com as minhas expectativas, com o que eu preciso desenvolver. Entendeu? E cada pessoa é um mundo, né? E tem as suas necessidades e expectativas. Cada pessoa que conversa comigo, que me chama no WhatsApp, que quer fazer aulas de inglês, eu gosto muito de ter essa conversa. Eu sempre falo isso, né? Me explica as suas necessidades e expectativas para saber se eu sou a sua professora. Porque cada pessoa tem o seu momento, tem o seu objetivo, né? O mundo do inglês é uma coisa muito ampla. Então, existe um professor para cada momento, para cada objetivo, e isso sim, independente da pessoa ser nativa ou não, o que importa é realmente o conhecimento que a pessoa tem para passar naquele momento, né? E é uma pena, né, que muitas pessoas ainda tenham esse mito, né, de que é o nativo que vai te ensinar o idioma, né? Eu posso perguntar a todo mundo que está assistindo agora, né? Vocês são falantes do português, vocês se consideram professores de português? Pausa dramática. Né? Vocês seriam capazes de guiar o aluno pela mão e explicar o idioma que você fala, né? De uma forma organizada, passo a passo, que a pessoa vai, desde a primeira aula ele vai falar português, vai ter um objetivo no fim da aula, vai falar, hoje eu aprendi a fazer isso, né? Então isso é uma profissão, né? Somos professores, profissão. Ser professor é profissão, né? Nós fazemos... Desafiadora, né? Vamos à universidade para isso, cursos de especializações que não acabam nunca, para muitas profissões, para todas, eu acho. Isso é importante, né, para todo mundo. Então, não é assim, de qualquer forma, né, que você ensina o idioma, né? Você precisa ter técnica, precisa ter conhecimento, base, tudo isso. Isso se reflete na sua prática e na vida prática dos seus alunos, né? Eu estou muito feliz. E agora você tem um novo desafio, que é a leitura, né? Quero que você conte para as pessoas que estão seguindo. O que está mudando aí para você? Você citou sobre a leitura que nós fizemos em aula, que te impactou, né? Que você não percebia o texto daquelas formas antes, né? Com certeza. A literatura é incrível mesmo, né? Tem um poder para muitas coisas, né? Mas para o aumento do nosso vocabulário, das estruturas, e para pegar as ideias, né? Uma coisa que se aprende. Agora você está fazendo isso. Conta pra gente. Sem dúvida. Eu acho que em contato com o professor certo, você se permite ser conduzido para um novo caminho, né? Um novo caminho de aprendizado, de conhecimento. E essa interação, essa troca, a forma de se escrever um texto, a gente sempre pensa em passar a mensagem, né? Como que eu tenho que escrever? Então, eu tenho que conjugar o verbo bonitinho, eu tenho que escrever e tem que estar, né? Tá certinho gramaticalmente. Tá, mas como que o outro interpreta? Como que ele vai entender isso que está sendo dito? Né? Então, você precisa contar uma história. Na verdade, o que você tem me dado, ela é quase um curso de storyteller, né? É o como contar uma história. Então, e dessa forma, eu consigo passar a olhar com um olhar mais crítico mesmo, os textos que eu tenho lido. Então, poxa, qual é a intenção? Por que ele está escrevendo assim? Por que ele ocultou o nome de um personagem? Que está sendo trazido com tanta frequência no meio de um texto,
né? Então, poxa, você tem a oportunidade de ter é o acesso a um tesouro, Elaine. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de share, de compartilhamento de informações que você traz, é muito isso, é muito, olha, eu tenho um tesouro aqui, eu vou te contar. E aí a gente fica tudo, ai, puxa, né, o que ela vai trazer dessa vez? E então, essa oportunidade de acesso a essas informações, a essa troca, é tão rica, é tão bacana, é tão gratificante que todas as vezes que eu termino uma aula, eu falo, ai, que delícia, ai, que gostoso, aprendi coisas novas, porque isso te dá a sensação de estar vivo, né? Independente do que seja, né? Pode ser o espanhol, pode ser o inglês, pode ser qualquer outro, né, outro segmento, área de conhecimento, a pessoa ter a vontade de aprender e saber que você é capaz, que você desenvolveu uma nova habilidade. É muito incrível, é muito incrível. Bom, tá vendo? Vocês estão vendo como é? Uma aula bem feita. Muito obrigada. Qual o livro que você está lendo? Mostra pra gente. Tá aí ou não tá? Tá aqui. Ah, tá aí pertinho. Olha, tava aí. E quanto tempo você tem esse livro? 4 anos. Por que você recuperou ele agora? Diga pra gente. Você sentiu vontade de ler em inglês? É um livro da Jane Austen, um clássico, que ela adora, já leu em português outros títulos, e ela tinha esse inglês aí reservado. E agora você resolveu lê-lo. Por quê? Porque é esse espírito crítico que você trouxe nas aulas, do interpretar o que quer ser, o que eles estão trazendo, qual tipo de informação, de que forma está sendo conduzida a história. E os livros, né, as novels da Jane Austen são muito incríveis, né? O Pride and Prejudice tem essa linha toda muito de século XVIII, século XIX, né? Fica sempre algo de um universo à parte, mas que muitas das histórias se aplicam ao que as pessoas têm por relações hoje. Então, eu acho que é sempre uma oportunidade de enxergar o mundo através dos olhos do autor. Então, ela tem... Você está lendo diferente? Fala para mim. Você está lendo de forma diferente agora. Exatamente, estou lendo de forma diferente, com certeza. Tá vendo, gente? Você aprende a ler. Eu sou defensora, leia, 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 mas se tiver uma mediação, né, para introduzir você nesse mundo da leitura, fica muito mais gostoso. Eu aprendi assim e eu tenho muito prazer de compartilhar, né, para que todos tenham acesso, né, como a Simone falou, é um tesouro que está ali, mas se você não souber a porta certa, você pode entrar e falar, né, gostei. Verdade. Né? Mas se você entrar pela porta certa, você tem muita felicidade. Tem Fabi Neves aqui. Oi, Fabi. Querido. Também entrou o César. César, amigo de infância. Ah, sim. Temos por aqui, sim, sim. O Vicente trabalhou comigo no Estudameres. Juleite também está aqui com a gente. Vicente José Guimarães. Aqui, ó, mais um comentário. O Sérgio comentou, é por causa da incapacidade de se analisar o texto é que se cunhou o termo analfabetos funcionais. Foi profundo essa, hein, amigo? Se você lê e não consegue interpretar, a possibilidade é que você fala, passo. Mas, exato, gente, de qualquer forma, leiam, não precisa ser literatura clássica, não, leiam. Mas também não precisa ser um tweet só também, né, Helene? Não, um livro, né? Leia o texto que você tem agora. Estou dizendo, as pessoas hoje leem muito, né, os 140 caracteres e interpretam tudo que está escrito ali, né? É leitura simples.
Não, um Marlin, para prazer todo tipo de interpretação. é outro mundo. Eu convido a todos que vocês participem. A Karina está aqui, minha prima, e ela sempre conta, ela me reconta como eu sou bem mais velha do que ela, né? Como os livros que eu indiquei para ela na minha adolescência, como foram importantes para ela ter a leitura. E ela tem esses livros até hoje. Muito legal. Que linda. Então, assim, é um tesouro que tem que ser compartilhado. Simone, hoje você estuda espanhol. Também. Né? Você está adquirindo esse novo idioma. Conta pra gente, por que você já começou direto na aula particular e como que isso aporta para você? Não é mais caro? Todo mundo tem essa pergunta aí. Nossa, mas é caro, né? Como é que eu vou fazer? Até onde, né, vale a pena eu pagar essa aula particular e não buscar uma outra forma primeiro, talvez? Porque não é todo mundo que realmente está numa posição de poder investir numa aula particular. E tem outras formas de se aprender idioma, eu insisto, vá no que você pode fazer agora. Mas hoje você faz isso. Por que você faz e qual é o benefício que você tem? Eu estabeleci essa meta porque na empresa que eu trabalho, o executivo a quem atendo é o vice-presidente da América Latina. Então, o contato com os diretores executivos de cada um dos países, todo é feito em espanhol. As assistentes desses executivos também falam em espanhol como língua nativa. E apesar de as pessoas acharem que o inglês pode ser trazido para todos os casos, muitas vezes, dependendo da intenção e da necessidade, o espanhol funciona melhor. Porque eles se sentem conectados quando você fala o idioma deles. Claro. Então, quando eu vou dizer que eles precisam fazer determinada coisa, seja uma mudança de uma reunião, precisa se adequar à agenda do meu chefe, por exemplo, do meu executivo, eu falo em espanhol. Trato em espanhol com eles. Teria outro meio? Teria, mas seriam pessoas de países diferentes falando um terceiro idioma, né, que não é nem o português que eu falo, nem o espanhol que eles falam. Seria um terceiro idioma. Então, eu acho que isso acaba sempre desenvolvendo um outro tipo de relação com as pessoas. Então, se eu posso, se eu tenho... Né? Falar o idioma, é um carinho, né? Se eu tenho como falar o idioma delas, o tipo de receptividade é muito maior. Então, mesmo com os diretores, quando eu escrevo as primeiras sentenças, né? As primeiras palavras. Eu escrevo um olá, Fernando, olá, Carlos. É outra receptividade do que um hi, um hello. É tudo diferente. Eles respondem assim muito prontamente. Eles não precisam pensar meia vez. Porque eu estou falando o mesmo idioma deles. É como se eu estivesse passando para falar um oizinho, dar um bom dia, ser gentil. Isso faz toda a diferença. E para a minha função hoje, eu preciso do espanhol. Então, porque não só temos os outros países, mas nós temos nesses outros países da América Latina os clientes. E muitas vezes eu falo com a executive assistant desses clientes da América Latina. E aí não tem conversa, é o espanhol. As pessoas acham que o inglês vai funcionar para tudo, não é assim. Né? Tem bancos, por exemplo, né, instituições financeiras que são muito tradicionais. No México, por exemplo, fala-se o inglês, sim, mas se você falar o espanhol, você vai ser tratado de uma outra forma. E se você falar bem, então, tudo lindo. Então, tem muito disso, tem muito da receptividade, do carinho, do cuidado que as pessoas percebem quando você está falando o idioma delas. E por que você buscou aula particular e não uma escola regular? Eu poderia buscar uma escola regular, mas eu sei que essa base do tijolinho por tijolinho é uma etapa muito demorada. E eu não tenho esse tempo para desenvolver. E como eu já atuei com um executivo
espanhol, nativo espanhol, na verdade catalão, na outra empresa por 3 anos eu atuei diretamente com ele, e ele só falava espanhol. Quando eu estava bravo, ele misturava o espanhol com o inglês. Mas isso é um capítulo à parte. Mas eu acabei aprendendo meio que por osmose, né? Você vai desenvolvendo, porque a pessoa não fala português, ele não fala português. E era tudo com espanhol, né? Então, o que eu não sabia, eu ia buscar Foi informação adquirindo, para né? desenvolver. Foi por forceps mesmo. E aí, quando eu vim para essa outra empresa, que o espanhol era um diferencial, não era o imprescindível, mas era um diferencial, que eu comecei nessa outra empresa não como secretária executiva, né? Esse é uma outra história. Teve promoção. Teve promoção. E a promoção só aconteceu por conta de ter o domínio do inglês. Parabéns, tem que celebrar isso e falar, ó, se não fosse o inglês, ia ficar ali, ó, estacionada, né? Com certeza. E o inglês, bom, né? Então, Tá. para você, as aulas particulares de espanhol realmente vêm para a sua necessidade agora, né? Você precisa de mais agilidade, mais efetividade e comunicação, né? Seja oral, seja escrita. Bem, Simone também é minha aluna de espanhol. Primeiro de espanhol, né? Primeiro foi minha aluna de espanhol e Exato. depois do inglês. Foi bem pertinho. Ó, tá chegando aqui o Ernesto Ernesto, Duarte. querido, que trabalha comigo também. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Ernesto. Obrigada pela sua presença. Eu sou Elaine, professora de inglês, espanhol e português, dou aulas online. E nós estamos aqui contando a trajetória da Simone com os idiomas para inspirar as pessoas que... Olha, tem mais uma aluna aqui que chegou, Vanessa. Vanessa é minha aluna da Irlanda de inglês. Ai, que bom que você chegou. A gente já está aqui há mais de um ano com a Vanessa. A Vanessa também tem uma história muito bonita com o inglês. Ela não falava nada, ela é chefe de formação no Brasil, mas não trabalhava como chefe na Irlanda, e por causa do inglês ela foi promovida e hoje ela trabalha como chefe, tem as suas assistentes na cozinha, dá ordens, faz entrevistas, ela é a tal agora. Por quê? Como a Simone falou Que agora, linda. né? Por causa do inglês. Olha o Ernesto aqui, ó, jogando confete. Ela é uma querida, ela é Querido. amiga profissional. É mesmo, Ernesto. Concordo com você. Obrigada, querido. O fã-clube está chegando. Simone, você falou já bastante sobre a importância do inglês na vida profissional, né? Você, nesse seu caminhar, né, na vida corporativa, você deve ter visto pessoas que ficaram no meio do caminho por causa do inglês, né? E a gente fala isso, o professor conta, eu conto o caso dos meus alunos, mas fala você viu muitos casos de pessoas que ficaram pelo caminho porque não estavam preparadas com o inglês ou com o espanhol? Elas tiveram uma segunda chance? Então, na verdade aconteceu recentemente, não vou citar nomes, mas assim, uma pessoa muito querida, nós tivemos com a questão da pandemia necessidade de cortes em diversas áreas, principalmente de contratados. E esses cortes aconteceram não por competências, mas por uma ordem global, né? Foi uma definição. E aí o que aconteceu é que em seguida, não tão em seguida assim, no ano seguinte, né? A gente está falando 2020, 2021, começaram a aparecer oportunidades em outras empresas, em colegas comentando, e, poxa, eu sempre pensava nessa pessoa, que tinha perdido a função. E quando eu fui buscar, né, as especificações de vaga, todas elas pediam em inglês. E E eu você não sabia que a pôde pessoa ajudar. não tinha. Olha só, isso há Então, pouco tempo, né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com essa situação, haviam oportunidades, mas você tinha que estar com aquela skill que a pessoa não tinha.
Olha, se o seu nó na garganta já fala tudo aí. Nossa, é triste, né? Porque a gente tem tanta vontade de ver as pessoas bem. E aí, quando isso não acontece, é muito decepcionante, é muito frustrante, acho que a palavra é essa. E por uma limitação do idioma, né? A gente sabe o quanto o idioma tem sido uma necessidade, mesmo fora dos segmentos das grandes empresas e multinacionais. Hoje, para muitas coisas, ele é necessário, né? Mesmo fora do âmbito profissional. E muito bem, que bom que você falou isso. Você já viajou, né, para fora do Brasil, já falava inglês. Como é que foi a sua experiência nesse âmbito pessoal? Como que as pessoas te tratavam quando você falava o idioma deles, quando você conseguia pedir as coisas? Qual era a sensação? Olha, eu lembro que semanas antes eu estava super nervosa. Eu fui em 2012, minha última viagem internacional, fui para Califórnia, passei 15 dias lá. Foi uma experiência assim muito, muito incrível, mas eu lembro da angústia, do receio de ir para um país que eu não tinha certeza se o idioma que eu aprendi era o idioma que eles falavam. Porque no nome, todo mundo fala inglês, né? Eu aprendi o inglês aqui, lá eles vão falar o inglês também. Mas o inglês que eles falam lá pode não ser bem o inglês que eu aprendi aqui, né? Aquela história das pronúncias, do formato, das gírias, né? De muitas formas diferentes de se dizer uma mesma coisa. Então eu estava super, super angustiada. E quando chegou, o que eu percebi é que, assim, as pessoas, pelo menos assim, que são os prestadores de serviço de aeroportos, de stand de locação de veículo, os recepcionistas dos hotéis, taxistas, enfim, as pessoas que lidam com o público de uma forma geral, por função, por profissão, falam devagar quando percebem que você é estrangeiro. Não importa se eu sou brasileira, se eu sou indiana, se eu sou mexicana, eles falam mais devagar, só de perceber que você não é um nativo, né? Então, em alguns casos, as pessoas... a gente estava numa fila, por exemplo, de uma lanchonete. E as pessoas falando na fila, e eu ficava tentando prestar atenção para saber se eu entendia o que elas estavam falando. Claro que eu não queria saber do que, né? Mas se eu conseguia compreender na rapidez natural que elas falavam. E claro que tinham expressões e coisas que eu não sabia o que elas estavam falando. Isso é muito natural. Então, assim, a gente nunca sabe tudo de tudo. Se eu estou aqui em São Paulo, eu vou para o Sul, eu vou perceber uma variação de pronúncias, expressões e palavras, né? De região para região, a gente tem isso no nosso país. Então, que dirá num país diferente, com uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, a gente precisa também entender que essa limitação por não viver a cultura daquele país não te impede de estabelecer uma comunicação, né? Então, tendo oportunidade e podendo falar, eu acredito que as pessoas devam meter a cara mesmo, tentar estabelecer uma comunicação, e toda forma é válida, né? Então, que você explique com outras palavras. De viagem, ou uma história engraçada em viagem ou no trabalho, que aconteceu alguma miscommunication e você quis dizer uma coisa, aí no final saiu outra. Você lembra de uma história engraçada aí pra gente rir? Então, eu não sei se chega a ser uma história engraçada, mas assim, recentemente eu tava falando eu falo muito com a assistente do chefe, do meu chefe, que fica em UK, né, na Inglaterra. E
eu mandei um hi dear para ela, né? E aí, tá, oi, né? Um oizinho básico, né? Um hi dear, entre nós secretárias, a gente fala com frequência. E aí ela mandou um hi Han. Eu falei, Han? Han? Eu simplesmente não entendi absolutamente nada. O que me remeteu foi aquele WhatsApp, né? O que está rolando aí? E aí, né? Como é que tá? Numa gíria, né? Numa forma. Aquilo me remeteu a essa outra expressão. E eu falei, não é possível, o que que eu respondo? Eu não sei o que ela está perguntando, não sei o que ela está falando. Peguei e joguei no Google, mas assim, em segundos. E aí eu vi que o Han era uma contração, né? Uma abreviação de honey, que é uma forma carinhosa de você tratar as pessoas com quem você tem alguma liberdade. Então, ao invés dela escrever um hi honey, ela escreveu um hi Han. E aquilo naquele momento assim, me deu uma angústia. Oi? Aí você se acalmou. Porque assim, são palavras que a gente às vezes não está habituado. Então, Não, isso vai acontecer sempre. E às vezes você precisa ter né? Poxa, vai buscar informação rapidinho. Nada melhor do que jogar num Google da vida para tentar descobrir o que a pessoa está escrevendo. Só lembro que é bom tomar cuidado, porque nem sempre o que aparece é de fato, né? Porque às vezes uma mesma palavra tem outros significados. Então, só cuidado ao tirar conclusões aí do que alguém está escrevendo, sem ter certeza. Mas nesse caso eu acho que foi bonitinho, assim, foi fofo, porque depois eu falei, ai, que bonitinho, ela tá me chamando de Honey. E aí você passou a utilizar também o Han? Só com ela, né? Aí eu entro e aí eu falo hi Han pra ela, né? Porque já criou um vínculo com uma outra assistente, já usei o Han também, ela mandou um coraçãozão bem grande, assim, do tipo, ai, que amor. Então já percebi que é algo. As pessoas têm uma receptividade bem legal, assim, quando você usa uma expressão que é natural para eles usar, quando se tem um carinho, né, com a pessoa. Bem, Simone, estamos chegando ao final, né, do nosso tempo que a gente tem aqui. Eu quero te agradecer muito, muito, muito pela disponibilidade, pelo seu carinho. Contar tantas coisas, vocês viram que riqueza de informações, de experiências que a Simone pode passar para a gente. Não só do inglês, como também do espanhol, que é o novo objetivo dela. Fico muito contente que você tenha podido passar isso para a gente. Obrigada a todos que participaram. Peço outra vez que vocês compartilhem essa live. Agora está terminando a live, mas vai ficar salva lá no IGTV. Imediatamente eu vou colocar. E passem para as pessoas que precisam de uma inspiração. Então agora eu vou deixar o tempo para você se despedir. E obrigada. Eu que agradeço, Elaine, uma oportunidade dessas, de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui. Eu falo que é sempre um caminho que não tem fim, né? Conhecimento, ele é tão vasto em todos os aspectos e as possibilidades, que ter essa oportunidade de trilhar esse caminho contigo para a questão dos idiomas é uma oportunidade incrível, um grande prazer, que além de minha professora, é uma amiga muito querida, que tem um carinho muito, muito grande. Então, só posso agradecer e agradecer a todo mundo que tirou esses minutinhos de assistir, acompanhar a live, estar com a gente. É uma tarde agradável. Então, só gratidão muito grande. E é isso. Obrigada a todos aí que participaram. Outra vez, vai ficar lá no IGTV. E semana que vem nós temos mais entrevista, hein? Fiquem ligadinhos que eu vou continuar colocando aqui nos stories quem vai ser o nosso próximo convidado, que vai contar a sua história também. Vão lá no IGTV, tem várias entrevistas já, com inglês, com espanhol, com japonês, com norueguês. Assim, as pessoas estão contando como foi que elas aprenderam. E você pode encontrar o seu caminho, o seu exemplo. Tá certo? Obrigada, Simone. Obrigada, Beijo na gente. tua e todo mundo. Tchau, tchau.
Em todos aí. Tchau, tchau.